Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da oitava da Páscoa, Evangelho de João, 21, 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. O texto de hoje é outro texto extremamente simbólico. Ele é o capítulo 21 de João, é um apêndice. Foi um texto criado depois que foi incorporado, porque o último versículo do capítulo 20 diz assim: que Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha feito não se conseguiu se escrever tudo, porque ficaria uma quantidade imensa de livros, né? Mas aquilo que foi colocado era fidedigno, porque revelava realmente o que tinha acontecido. Ali se encerra o Evangelho de João. Depois parte-se para o capítulo 21, que, como eu falei, é um apêndice, foi um texto construído depois e acrescentado. O texto é, como eu falei, simbólico. A começar, Simão Pedro, Tomé, os filhos de Zebedeu, Natanael e mais 2 discípulos. 7. O número é simbólico. Representa a perfeição. Outra coisa, a barca representa a igreja, a comunidade cristã. Eles trabalham à noite, o que quer dizer isso? O Evangelho de João é o Evangelho dos opostos. Dia, noite, luz, trevas, bem, mal, Deus, o mundo. São o Evangelho dos opostos. Trevas representam a ausência de Deus. Portanto, eles trabalham sem Deus e o trabalho deles é infrutífero. Quando o Senhor aparece de pé, já tinha amanhecido, ou seja, as trevas vão deixando de existir, aparece a luz que ilumina tudo. Lembremos que Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O próprio João fala isso no prólogo, ou seja, lá no início do Evangelho. Ele está de pé na margem. O que representa a margem? O reino dos céus. Portanto, a barca caminha para a margem. A igreja caminha para o reino dos céus. Outro aspecto. Moços, tendes alguma coisa para comer? Aqui repete o primeiro encontro de Jesus com os discípulos.
Ele faz a pergunta a Simão Pedro. Estava Simão Pedro, André, Tiago e João. Portanto, representa o início do chamamento. Né? Lançai a rede à direita da barca e achareis. Foi a mesma resposta de Jesus aos discípulos. 153 grandes peixes. Esses 153 grandes peixes representam as 153 civilizações conhecidas no momento em que o texto foi escrito. Ou seja, representa todos os povos. É o Senhor, reconhecem Ele pela voz. Uma palavra que tem poder. Lançai à direita e achareis. Eles acham, portanto, eles reconhecem Cristo através da palavra. Uma palavra que tem poder. Quando eles descem no reino dos céus, há o banquete. Pães e peixes, que representam, são os símbolos da Eucaristia. O peixe é o símbolo mais antigo. A palavra peixe em grego representa as iniciais, acho que Jesus Cristo Salvador, se eu não me engano. Tá? Agora não me recordo exatamente. Mas a palavra peixe era o primeiro símbolo cristão da Eucaristia. Portanto, representa que no reino dos céus há o banquete. Lembremos que o banquete é algo muito importante para os hebreus. Eles tinham pouco questão de alimentação. Portanto, o banquete é importante. Portanto, Cristo é aquele que é alimento para a comunidade cristã. Por isso que a Eucaristia é tão importante para as nossas vidas. A Eucaristia é fonte de vida para a comunidade. Daí a importância da nossa participação na celebração da Eucaristia e, ao mesmo tempo, comungarmos do Senhor, que é fonte de vida para nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!